Muito bem, pessoal. Continuando a nossa calculadora, nós vamos agora fazer aqui no código, vamos fazer a refatoração desse código, né? Nós vamos refatorar o código para que a gente consiga um código que não tenha tanta repetição como esse daqui, né? Nesse caso, para cada botão, nós tínhamos um código que mudava somente o operador aritmético da operação. E todo o resto do código é igual, fazendo com que a gente tivesse 4 códigos repetidos. Se a gente, por acaso, quisesse mudar, por exemplo, aqui o tipo de dados real, a gente teria que mudar o tipo de dados e mudar aqui a função de conversão de tipos em todos os 4 códigos, né? Isso gera um retrabalho desnecessário, um código mais difícil de manter, né? Uma vez que você desenvolve seu código em um sistema inteiro. Então, imagine um sistema todo com muito código repetido, uma função mudou a forma de você executá-la, você teria que sair procurando em todos os pontos do seu projeto onde tinha código repetido, né, para você sair garantindo que mudou em todos os lugares, correndo o risco de esquecer de mudar em algum lugar, o código ficar inconsistente, enfim. É um verdadeiro inferno, um código repetido várias vezes e mal estruturado. Então a gente vai fazer aqui um trabalho agora de refatoração desse código. A gente vai refatorar para fazer um código mais enxuto e menos repetitivo. Vamos lá. O primeiro passo que eu vou fazer aqui, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou começar, a gente vai deixar somente, tá? Aqui no código, a gente vai deixar somente o botão de dividir, certo? Todos os outros botões eu vou já mostrar para vocês como a gente pode limpar o código dos outros botões. Por exemplo, eu vou apagar aqui no botão de multiplicar, eu vou apagar todo o código do begin e do end e vou apagar a declaração de variáveis desse procedimento, né, de multiplicar, deixando o código vazio. Fazer isso para os outros 3 botões, tá? O somar em todos os 3 botões e o subtrair. Okay? Fazendo isso nos 3 botões, deixando os 3 procedimentos vazios. Tá? Só vou deixar o código do botão dividir, que é o código que a gente vai reaproveitar para fazer a refatoração. Os outros procedimentos eu vou deixar eles vazios. Então, o que é que vai acontecer? Quando eu salvar esse código aqui, veja, salvei o código, o Delphi já identifica que aqueles procedimentos estavam vazios e ele já exclui os procedimentos aqui, deixando somente o procedimento de dividir, do botão dividir. Okay? Ele já exclui da seção de implementation quanto aqui da declaração dos procedimentos que tinha aqui abaixo desse, tá? Então ele excluiu dos 2 lugares, deixando assim somente o procedimento de dividir. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai retirar esse código para um procedimento separado e vai referenciar esse procedimento nos 4 botões. Em cada clique do botão, a gente vai passar um parâmetro diferente para esse procedimento, para que o procedimento, para que ele saiba qual operação ele deve realizar, certo? Então, vamos lá. Vamos na prática que isso vai ficar mais claro. Então, o primeiro passo para a gente criar um novo procedimento nosso, né? A gente vai vir aqui nessa seção aqui de type, né? Onde a gente define os nossos tipos, as nossas classes, os procedimentos, etc. Nós vamos declarar o procedimento aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar o procedimento nessa seção private, que é eu quero que esse procedimento aqui, os procedimentos que eu vou criar, que eles fiquem privados, ou seja, nenhuma outra tela, nenhuma outra unit vai conseguir enxergar esses procedimentos que eu vou definir aqui. Tá? Se a gente definisse aqui na seção public, esses procedimentos que a gente definisse, eles ficariam visíveis em outras telas. Há casos que a gente vai querer tornar público os nossos procedimentos de uma determinada unit. Tá? Aos poucos a gente vai entendendo o uso disso aí. Então, eu vou deixar aqui privado, certo? Como privado, só para que essa única tela tenha acesso a esse procedimento. E outras telas, porventura, não teriam acesso. Então, vamos lá. Definir aqui procedure e vamos dar um nome para esse procedimento. Vamos chamar esse procedimento de calcular resultado. Calcular resultado, certo? Então, esse procedimento ele vai precisar receber dentro dele, né, a gente vai precisar informar a esse procedimento qual é das 4 operações que ele deve realizar, porque vai ser um único procedimento, um único código que vai fazer a soma, subtração, multiplicação e a divisão. Então a gente precisa informar a esse procedimento, passar para dentro dele o que a gente chama de parâmetro.
Tá? Então, a gente vai passar um parâmetro para dentro desse procedimento. Então, parâmetro a gente informa aqui, ó, entre parênteses. Quais são os parâmetros que esse procedimento vai receber para dentro dele, para que ele possa fazer alguma coisa com essa informação. Então, a gente vai dar um nome aqui ao parâmetro, que é como se fosse uma variável aqui dentro do meu procedimento. Então, vou criar aqui um nome para esse parâmetro, chamado de operacão, tá? Operação, sem acento, né? E vamos dizer o tipo desse procedimento. A gente vai colocar, por enquanto, o tipo string, certo? Para receber, para essa operação, ela vai receber um texto, uma palavra, informando qual operação deve ser realizada. Se é a operação de adição, de soma, subtração, divisão, multiplicação. Tá? Então, fecha a declaração aqui da procedure com ponto e vírgula. E aí você vai ver que o Delphi está reclamando aqui, ó, um erro nessa declaração. Por quê? Porque a gente declarou o procedimento aqui e o Delphi não encontrou aqui embaixo na seção de implementação, né, na seção de implementation, o código de implementação desse método aqui. Por isso que ele está reclamando aqui do erro. Como é que a gente faz? A gente poderia vir aqui embaixo na seção de implementação e digitar dessa forma aqui, ó, procedure tform1 para referenciar a tela que nós estamos aqui e o procedimento, calcular resultado, certo? Dessa forma aqui, ó, calcular resultado. tform1 ponto calcular resultado, do mesmo jeito que a gente tinha aqui na declaração aqui em cima, resultado, tá? Então aqui faria dessa forma e viria com o begin e o end dessa forma aqui, fazendo a declaração dele, certo? Essa é uma forma, fazer manualmente, mas eu vou excluir essa forma daqui, eu vou excluir e eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou voltar aqui para a minha declaração, vou clicar sobre o procedimento e vou segurar Ctrl Shift e apertar a tecla C, a letra C, Ctrl Shift C de casa. Quando você aperta Ctrl Shift C, ele já cria aqui na seção de Implementation automaticamente a implementação desse procedimento calcular resultado, certo? Então, agora a gente já pode fazer o código aqui, trazer esse código para dentro desse procedimento. Então, eu vou copiar aqui do botão de dividir, né, do clique do botão de dividir, eu vou copiar aqui as variáveis, tá? Vou apertar Ctrl C, copiar, e vou colar aqui antes do begin, e o código do procedimento. Colar aqui também. Tá? Então, veja que eu copiei aqui o mesmo código. Então, eu já não preciso mais desse código aqui, porque eu já copiei ele aqui embaixo. Tá? Então, vou deixar vazio agora esse procedimento e vou dar um save aqui, dar um salvar, save all, e ele vai já excluir o procedimento que estava vazio, deixando apenas agora nessa minha unit aqui, nessa minha tela de códigos, somente o procedimento calcular resultado, certo? Que é o mesmo código que a gente já tinha. E a gente vai personalizar ele agora para informar qual é a operação que ele vai fazer para calcular o resultado. Tá? Então, veja só. Vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil o entendimento, eu vou primeiro referenciar nos botões aqui, F12, vou referenciar esse procedimento aqui de calcular resultado em cada um dos botões. Okay? Então, a gente vai clicar aqui no botão de somar, vem aqui na aba de eventos, certo? E aqui no onClick, nós vamos dar 2 cliques aqui para ele gerar um novo procedimento de clique para o botão somar. Então, aqui, nós geramos aqui o BT somar clique, e agora o código desse BT somar vai ser referenciando esse calcular resultado aqui, ó. Calcular resultado, e a gente vai passar para dentro dos parênteses desse procedimento calcular resultado, ele está dizendo aqui, ó, já está sugerindo qual é a operação que a gente deve informar aqui dentro dos parênteses, dizendo que é do tipo string, ou seja, um texto que a gente precisa informar aqui para dentro. Então, eu vou passar o seguinte aqui, aspas, né, porque é um string, é um texto, precisa vir entre aspas simples. Então, eu vou colocar aqui, somar, e fecha com ponto e vírgula. Ou seja, agora eu estou aqui no botão somar, no clique desse botão, eu estou invocando o procedimento calcular resultado, passando para dentro dele como parâmetro a palavra somar. E aí, lá dentro do procedimento calcular resultado, a gente vai fazer um código para verificar qual é a operação que foi passada e executar essa operação aqui dentro. Tá? Então, vamos repetir isso aqui para os outros botões. Agora, no botão de subtrair, em eventos, onClick,
2 cliques aqui e ele gera o procedimento aqui, ó, do botão subtrair. Vai ser a mesma coisa, invocar o calcular resultado e passar subtrair, passar a operação adequada. Próximo botão, F12, multiplicar agora, um clique e calcular resultado, passando multiplicar. Passando a operação de multiplicar e, por último, o dividir. Um clique no dividir e passando aqui, ó, calcular resultado, passando aqui dividir, a operação dividir. Ok, então veja, nos 4 botões nós invocamos a mesma procedure, ou seja, o mesmo procedimento, mudando somente a operação que a gente está passando para dentro desse procedimento como um parâmetro. A gente chama isso aqui de um parâmetro, que está passando para dentro do procedimento. Então, aqui, o parâmetro que a gente informou ao invocar o procedimento calcular resultado, esse valor que a gente digitou aqui entre parênteses, no caso aqui de multiplicar, essa palavra vai cair dentro desse parâmetro chamado de operação, certo? Quando for invocado esse procedimento, essa palavra multiplicar, ou seja, esse parâmetro que a gente passou aqui, ele vai cair dentro dessa variável aqui chamada operação, que não é uma variável, né? Que a gente chama de, que é uma variável, mas a gente chama de parâmetro, porque é uma variável que está dentro da chamada de um procedimento, tá? Então vamos lá. Como é que a gente vai pegar agora essa operação e vai verificar qual é a operação adequada para a gente fazer nesse código? Veja que o código aqui é exatamente o mesmo que a gente tinha no botão de dividir, certo? Então a gente vai fazer só o seguinte aqui, ó. Vou dar um espaço e a linha que a gente vai mudar é somente essa aqui. Dependendo da operação, dependendo do valor que tiver dentro desse parâmetro operação aqui, a gente vai mudar o sinal daqui da operação que calcula o resultado. Então, para isso, a gente vai introduzir agora o conceito de condicionais, tá? Eu vou introduzir o conceito de condicional if. E veja, só um parêntese aqui, um comentário. Existem várias formas diferentes de resolver o mesmo problema. Na programação, a gente sempre vai ter várias abordagens diferentes para resolver o mesmo problema, tá? Vários caminhos diferentes para resolver o mesmo problema. Então, eu estou aqui fazendo um caminho mais simples. Ele ainda é um pouco repetitivo aqui, ó, porque, né, chama vários eventos, né, de cada um os eventos de cada um dos botões, passando qual é o parâmetro aqui, né, qual é a operação, e isso ainda torna um pouco repetitivo, mas já é bem mais enxuto o código, porque o código realmente de fazer o cálculo, ele está em um só lugar, em um só procedimento e é reaproveitado nos 4 botões, certo? Aqui já é um nível de refatoração que já é muito bom comparado ao que estava o código. Porém, a gente pode ainda fazer de outras formas ainda mais otimizadas, mas para não deixar muito complexo agora de início, a gente vai fazer da forma que eu considero mais simples possível. Tá? Então vamos lá, aqui utilizar condicional if para resolver esse primeiro problema aqui de verificar qual foi a operação informada e fazer o cálculo do resultado adequado. Então vamos lá, a gente vai abrir aqui o comando if com essa palavra if. Quando você já dá um espaço, veja, quando você digita o if e já dá um espaço, ele já coloca a estrutura inicial, que é o if. Aqui vai vir, no lugar desse true, vai vir uma condição e depois vem a palavra then, que significa então, né? Vai ser o seguinte, ó, se essa condição que a gente colocar aqui, ela for verdadeira, for avaliada como verdadeira, então ele vai fazer alguma coisa. Se essa condição der falsa, ele não vai fazer nada, ele vai pular para a linha seguinte. Então, vou colocar o seguinte aqui, ó. Vou puxar essa linha resultado aqui e vou dar uma indentação aqui na frente dela, dar um tab, para saber que essa linha resultado ela está dentro desse bloco de if, tá? Dessa condicional. Certo? Poderia ficar assim? Poderia. Ainda continua, né, diferente de outras linguagens como o Python, por exemplo, que se baseia na indentação para saber que o código está dentro do bloco de condicional, né? Aqui no Delphi a gente não tem isso. Você pode deixar o código alinhado aqui? Pode, mas fica estranho, né? Fica de difícil leitura, porque você não sabe que essa linha está dentro desse bloco if aqui, né? Fica visualmente não fica adequado. Então, dando um tab aqui, 2 tabs, você vai fazer com que essa linha venha mais para frente
indicando visualmente que essa linha está dentro desse bloco condicional if. Veja, e aí o if ele vai começar aqui e ele vai terminar nesse ponto e vírgula daqui, certo? É como se fosse um comando só. É tanto que eu poderia colocar até numa única linha dessa forma, tá? O if ele começa aqui e ele termina no ponto e vírgula. Mas para fins de organização, ele vai ficar dessa forma aqui. Então, vamos lá colocar aqui a condição que a gente quer que ele avalie antes de executar essa linha. Eu quero o seguinte, eu quero verificar se o parâmetro operação, que é esse parâmetro que estava aqui dentro do nosso procedimento, né? Se o parâmetro operação, ou seja, se o conteúdo que está dentro desse parâmetro operação, se ele for igual à palavra somar, então eu vou executar esse comando daqui. E o comando eu vou trocar o operador para o operador de adição aqui, o operador de soma, né? Então, veja, se a operação for igual a somar, então ele vai fazer essa linha. Se a operação não for igual a somar, ou seja, essa avaliação aqui, dessa condição é falsa, tá? Se a operação não for igual a somar, ele não vai executar essa linha. Ele vai pular para a próxima linha, que seria essa daqui, certo? Então, a gente vai fazer isso para todas as operações. Se a operação for igual a subtrair, se a operação for igual a subtrair, então o resultado vai receber dentro dele num1 menos num2. Mesma coisa para o multiplicar. Se a operação for igual a multiplicar, então resultado recebe dentro dele o número 1 vezes o número 2. E a última operação, se a operação for igual a dividir, então, né, o resultado recebe num1 dividido por num2. Perfeito. Então, aqui nós fizemos as 4 condições para que ele mude o símbolo da operação aritmética adequado, tá? Então, quando a gente aqui, voltando para o botão aqui, para os botões, né? Quando o botão de subtrair for clicado, né? Quando o clique do botão subtrair acontecer, ele vai invocar o procedimento calcular resultado, passando para dentro desse procedimento, né, a palavra subtrair, ou seja, passando como parâmetro para dentro do procedimento calcular resultado a palavra subtrair. E esse parâmetro, essa palavra, ele vai cair exatamente aqui dentro desse parâmetro operação, que a gente definiu ao criar o procedimento calcular resultado. E aí o código segue do meu calcular resultado, o código segue, cria as variáveis normalmente, vai pegar o valor do número 1, o valor do número 2, vai verificar se a operação, ou seja, se o valor, a palavra que está dentro aqui desse parâmetro operação, se for igual a somar, ele faz essa linha daqui. Se não for igual a somar, ele pula essa linha daqui e vai para a próxima linha de comando. E aí, novamente, se a operação for igual a subtrair, então ele faz essa linha daqui. Se não for, se isso aqui for falso, se a operação não for igual a subtrair, ele vai para a próxima, ele pula essa linha daqui, né, e vai para a próxima linha, o if. Se for igual a multiplicar, ele faz isso aqui. Se não for, ele cai aqui na operação igual a dividir. Tá? Então, vai ser uma das 4 operações, né? Ele vai cair em uma das 4 operações, realizando apenas um dos 4 cálculos possíveis aqui. E no final, ele pede para escrever dentro da caixa txt resultado o valor dessa variável resultado que recebeu algum desses cálculos aqui, né? Muito bem, aqui nós temos já um princípio da nossa solução. Vamos rodar esse exemplo para ver se está tudo funcionando. A gente precisa ainda corrigir uma outra coisa que passou batido aqui, que ficou faltando. Mas vamos lá testar isso aqui. Muito bem, ele rodou aqui, sem erros. Veja que aqui embaixo ele deu um warning, ou seja, um alerta dizendo que
na unit principal, na linha 79, ele diz o seguinte, ó, a variável resultado pode não ter sido inicializada. Isso é, um aviso desse, ele não gera problema. Ele não gera, ele não trava o código para ele não ser compilado. Ele deixa o código ser compilado, porém ele só emite um alerta, tá? Isso aqui não bloqueia nada. Ele só emite um alerta para nos dizer que a variável resultado, porque ela pode não ter sido inicializada. Só explicando aqui rapidinho, porque a variável resultado ela vai receber uma dessas 4 operações possíveis aqui. Tá, mas se de repente dentro de operação viesse uma palavra diferente de somar, subtrair, multiplicar ou dividir. Então, ele nunca iria entrar em nenhum desses cálculos, fazendo com que a variável resultado não receba nenhum valor, né? Ela fique não inicializada, ela fique sem valor nenhum dentro dela, tá? Por isso que ele alertou a gente aqui. Mas não tem problema, porque no nosso caso, esse procedimento calcular resultado ele só vai ser chamado no clique de um dos 4 botões. E cada botão ele passa uma palavra válida aqui, um parâmetro válido, né? Que é o que a gente considerou aqui em cada um desses ifs. Então não corre o risco de não inicializar essa variável, tá? Então esse aviso aqui, daqui a pouco a gente até resolve ele para ele não ficar dando esse alerta. Mas vamos lá, voltando aqui para a execução, vamos testar aqui. Vou colocar 20 e 10, chamando somar. Ele somou 30, bacana. Veja que ele invocou, ao clicar no botão de somar, ele invocou o procedimento calcular resultado, passando a palavra somar para dentro dele. E aqui no procedimento calcular resultado, ele veio executando o código, viu que a operação aqui, o parâmetro operação, contém a palavra somar e ele fez esse cálculo aqui, dizendo que realize a soma, né? E ignorou todos esses outros aqui, ok? Então, subtração, vamos lá. Subtração agora, 20 menos 10, correto? Multiplicação, correto. E a divisão também está correto. Então, está funcionando aí os 4 botões. Fizemos uma primeira solução aí de refatoração do nosso código, né? Vou fechar aqui, fazendo com que o cálculo ele só seja escrito, o código do cálculo ele só seja escrito uma única vez e a gente possa reaproveitar esse código desse cálculo em todos os 4 botões. Agora vamos lá. Tem um problema aqui que a gente deixou passar na operação de dividir. Se eu tiver aqui 20 dividido por 0, a gente não pode dividir por 0, né? A gente não tem divisão por 0. Se a gente tentar dividir por 0 aqui, ele vai gerar um erro, dizendo que um ponto flutuante fez uma divisão por 0, certo? Então, não existe divisão por 0, ok? Então, ele está dando esse erro aí, essa mensagem que está em inglês, que não está adequada. Então, vamos tratar esse caso aqui para quando a gente tiver uma divisão por 0 no número 2, a gente não deixar ele fazer esse cálculo e exibir uma mensagem personalizada aí. Vamos lá. É importante que a gente comece a pensar logo desde o início do aprendizado em responsabilidades, ou seja, um procedimento ele deveria ter somente e unicamente uma única responsabilidade. Ou seja, a responsabilidade desse procedimento calcular resultado é o quê? É somente fazer o cálculo do resultado. Não é exibir mensagem de erro na tela, não é fazer outras verificações, né, antes de fazer o cálculo, tá? A função, a responsabilidade do calcular resultado é somente calcular o resultado. Então vamos lá, eu vou colocar aqui dentro do botão de dividir uma validação. Como assim? Uma outra condicional aqui dentro do botão de dividir, verificando se a condição, qual é a condição? Se na txt num2, se na caixa de texto lá, nessa txt num2 aqui, né, que é esse componente aqui, txt num2, se na txt num2 o texto que está dentro dele for igual a 0, veja, por que eu coloquei 0 aqui entre aspas? Porque o que está escrito dentro de uma caixa de texto é considerado um texto. Não é considerado um número. Por mais que eu tenha lá digitado um 0, por mais que eu tenha lá digitado um número dentro da caixa de texto, ele é tratado como um texto, porque está dentro de uma caixa de texto, tá? E o texto de uma caixa de texto, ela é um string, né? Ou seja, tem que estar entre aspas, tá? Se eu colocasse assim, como 0, ele iria dar um erro, dizendo o seguinte, que eu estou tentando comparar um texto da caixa txt número 1
tentando comparar isso com um número, certo? E aí ele vai dar um erro, ó, incompatibilidade de tipos entre string e integer, ou seja, entre texto e um número inteiro. Não faz sentido, né? Então, colocando o 0 aqui entre aspas, o Delphi entende que esse 0 ele está no formato de texto já, tá? Então, ele não vai reclamar disso aqui. Então, verificando aqui, ó, se o conteúdo, o texto da caixa txt número 2 for igual a 0, eu vou exibir uma mensagem. Show message. Impossível dividir por 0. Impossível dividir por 0. Vou colocar essa mensagem aqui, tá? Veja só. E agora já vou introduzir um outro complemento aqui dessa condicional if, que é a palavrinha else, que significa senão, tá? Significa se não. Como é que ficou aqui essa estrutura agora? Ó? Se o que tiver dentro do texto da caixinha txt número 2 for igual a 0, ele vai dar essa mensagem. Se não, ou seja, se não for igual a 0, ele vai chamar o procedimento calcular resultado. Então, o if-else, você pode ter essa variação, ou somente o if, para verificar uma condição e fazer só alguma coisa, como você pode ter o if junto com o else, para, se essa condição for verdadeira, ele executa o comando que tiver aqui dentro do bloco do if. Se essa condição der falsa, ele vem e executa o comando que está dentro do else, ok? Agora veja, tem um detalhe aqui. Eu não posso colocar ponto e vírgula aqui depois do comando que está dentro do bloco if. Se eu coloco ponto e vírgula daqui, ele já vai reclamar aqui do else. Por quê? Ele vai dizer que o if começou aqui, veio e já se encerrou aqui no ponto e vírgula. Ou seja, o comando if terminou aqui. Então está vindo um else, ele já considera esse else como ele estivesse sozinho aqui no código. Como se ele tivesse solto aqui no código, esse else daqui, tá? E ele não pode existir um else solto aqui. Ele só pode vir atrelado a um if. Então, para que ele não dê erro no else, eu preciso retirar esse ponto e vírgula daqui. Por quê? Agora o Delphi considera que o comando if ele começa aqui, ele vem, passa por aqui e termina somente nesse ponto e vírgula daqui. Aqui, nesse caso de baixo, só reiterando aqui, se o if for verdadeiro, se a condição desse if for verdadeira, ele executa essa linha daqui. Se for falsa, essa condição daqui, ele pula essa linha e vai para a próxima linha daqui, que seria um outro if. Nesse caso aqui de cima, do botão dividir, ele vai fazer a verificação dessa condição. Se a condição for verdadeira, ele executa essa linha de código. Se essa verificação aqui, essa condição for falsa, ele executa essa outra linha de código daqui. Ok? Muito bem, isso aqui é uma possibilidade do if, mas a gente tem uma outra variação aqui do if, que é o seguinte, a gente poderia ter assim, ó, a gente poderia ter o if com begin e o end também assim, ó, e o else também com o begin e o end, dessa forma aqui. Quando eu tenho o if com begin e end, eu estou dizendo o seguinte, que aqui dentro do begin e do end eu posso colocar quantas linhas de comando eu quiser. Como eu só tenho uma única linha de comando aqui, não é obrigatório o uso desse begin e end no if. E como eu só tenho uma única linha de comando aqui também no else, não é obrigatório o begin e o end no else. Tá? Você usa o begin e o end dentro do if ou do else quando você tem várias linhas de comando aqui. Por exemplo, exibe a mensagem e exibe uma outra mensagem aqui. Digite outro número. Então, muito bem, então imagine o seguinte, se eu quisesse exibir duas mensagens, ou seja, eu teria dois comandos, aí sim eu preciso obrigatoriamente do begin e do end, porque se fosse igual a 0, o número lá, da caixa número 2, eu iria exibir a mensagem impossível dividir por 0 e em seguida iria exibir a outra mensagem digite outro número. Tá? Então, como tem duas linhas de comando, seria obrigatório o uso do begin e do end. Aqui no else, eu poderia retirar o begin e o end sem problema, porque eu só tenho uma única linha de código dentro do else, então ele não exige o begin e o end aqui. Então vou voltar aqui, tirar esse begin e end. A gente vai ter outros exemplos, muitos outros exemplos do uso do if e do else
E aí a gente vai pegando esses detalhes com o passar do tempo. Veja, o que é que o Delphi está reclamando aqui desse else? Porque tem um ponto e vírgula aqui, ó, dizendo que o if já terminava aqui. Mas não, eu retiro o ponto e vírgula dizendo que o if começa aqui agora até esse último ponto e vírgula daqui. Então, essa é a estrutura do if, do else, do se não, né? E aqui embaixo a gente utilizou o if de forma simples. Deixa eu fechar aqui essa mensagem. Agora, nós já validamos a questão do número 0 no botão de dividir. Então, vamos lá testar. Ele ainda está dando o aviso aqui, ó, do resultado pode não ter sido inicializado. A gente vai corrigir isso. Vamos lá, 20 e 10. Agora, 20 e 10 não, 20 e 0. Tentar dividir. Ele vai dar a mensagem, ó, impossível dividir por 0. Por quê? A gente colocou aqui, verificando se o texto é igual, o texto que está nessa caixa aqui, número 2, é igual a 0. Se for, ele exibe a mensagem e para aqui. Se não for igual a 0, né? Se não, else, ele vai chamar o calcular dividir. Então, eu vou modificar aqui, colocar 10 e tentar dividir. Agora sim, ele caiu aqui dentro do else, verificou que o que está dentro do texto do número 2, da caixinha número 2, ela não é igual a 0, né? Ela é número 10. Então, isso aqui deu falso, né? O texto da caixa TXT número 2 é igual a 0, verdadeiro ou falso? Nesse caso aqui, tem 10. Nesse caso, então, vai dar falso. Então, ele pula para o else e chama o procedimento calcular resultado, dizendo para ele dividir. Perfeito. Então, chegamos aí ao final da refatoração do código da calculadora. E já enxugou o nosso código, fazendo com que o código do cálculo fique num único procedimento e os botões vão chamar esse mesmo procedimento para calcular o resultado, tá? Fazendo assim que a gente não tenha repetição de código. Muito bem. Ó, e por fim, para a gente resolver esse warning aqui, esse aviso de variável pode não ter sido inicializada. O que é que acontece aqui? A gente poderia colocar aqui, ó, o resultado, poderia inicializar o resultado com 0, logo aqui no começo. Ou seja, a gente inicializou a variável aqui, resultado. Se acontecesse dele não entrar em nenhum desses 4 ifs daqui para fazer o cálculo do resultado, ainda assim a variável resultado já conteria um valor de 0 e iria aparecer o 0 lá. Então, ó, se a gente tentar rodar agora, você vai ver que ele não vai mais aparecer a mensagem de alerta ali, o warning, né? Em amarelo, em laranja. Tá? Agora ele passou. Muito bem, então veja que o Delphi tem essa inteligência aqui, ele já verifica que possivelmente seu código, em alguma circunstância, ele poderia não entrar em nenhum desses ifs aqui. E a variável resultado não iria ter nenhum valor, então ele dava aquele alerta. Então agora sim, a variável já foi inicializada e ele não dá mais a mensagem de alerta ali. Então aqui a gente viu o conceito de como a gente pode criar um novo procedimento, uma nova procedure dentro do nosso código. E como a gente pode invocar essa procedure aqui nos eventos de clique dos botões. Eu disse na aula passada também que a gente ia ver o conceito de funções. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar essa aula aqui e na próxima aula nós vamos ver como criar uma função para fazer esse mesmo código, só que ao invés de utilizar um procedimento, a gente vai utilizar uma função. Existem diferenças entre utilizar um procedimento e uma função, e aí eu vou explicar bem detalhadamente quando a gente pode utilizar um ou outro, procedimento ou função. Tá? Então vamos lá para a próxima aula.